macrocriminalidade, desafios à Justiça Federal. Nosso segundo painel de hoje tem o tema tráfico de pessoas, em especial mulheres, aspecto transnacional e crimes contra crianças pela internet. Nós convidamos para presidir a mesa a excelentíssima senhora juíza federal, Simone dos Santos Fernandes, diretora do Foro da Justiça Federal de Minas Gerais. Como painelistas, convidamos excelentíssimo senhor Stephen James Grocke, Departamento de Justiça americano. Excelentíssima senhora desembargadora federal Daniele Maranhão Costa, Tribunal Regional Federal, Primeira Região. Perguntas podem ser feitas por escrito, entregues ao nosso cerimonial. Aquelas que não forem respondidas por motivo, razão do tempo, serão entregues aos painelistas para atendimento em outra oportunidade. Bom dia a todos. Cumprimento os membros de poder, Ministério Público Federal e Estadual, advogados, servidores públicos que aqui nos honram com a presença, estagiários, estudantes, e cumprimento todas as autoridades presentes na pessoa da ministra Suzete Magalhães, que deve já estar retornando aqui para o painel, que muito nos honra e alegra com sua presença. Eu tenho a alegria de conduzir esse painel, que é um painel, vamos dizer assim, diferenciado aqui dentro do contexto. Não trata propriamente dessa macrocriminalidade de efeitos financeiros, corrupção, dentro de uma coletividade, mas sim de crimes transnacionais que ultrapassam fronteiras e que atingem grupos de pessoas especialmente vulneráveis, que possuem vulnerabilidade social e pessoal, que são as mulheres e crianças. Esses crimes têm uma lesividade e uma gravidade muito grande, e eu costumo dizer que são crimes silenciosos, porque muitas vezes a gente não percebe a presença e o crescimento deles em nossa coletividade. O primeiro painel será sobre crimes contra crianças pela internet. Internet, que é esse instrumento maravilhoso que revolucionou a vida de todo mundo, mudou o panorama cultural, social, profissional, até mesmo pessoal de nossas vidas, mas, infelizmente, não é um instrumento que veio apenas para o bem. E a criminalidade se desenvolveu muito usando esse novo instrumento que potencializou crimes que já se encontravam, na verdade, adormecidos ou controlados, como o de distribuição de material de abuso sexual de crianças e adolescentes, conhecido como pornografia infantil, que eu não gosto de chamar de pornografia infantil, embora a nossa legislação assim o faça, e também as convenções internacionais, porque traz para a gente a ideia de voluntariedade, de participação, uma equiparação à pornografia adulta, e, na verdade, aquilo é sempre, sim, material de abuso sexual de crianças e de adolescentes. Temos dificuldades enormes para lidar com esse tipo de crime, não apenas pelo desenvolvimento muito rápido da tecnologia, mas pelas dificuldades dos agentes no combate a esse crime, no que diz respeito ao aspecto financeiro, ao aspecto de treinamento profissional, ao aspecto de convivermos, né, com uma multiplicidade de jurisdições também, falta de definição, às vezes, do local do crime. Então, realmente, a gente tem que trazer esse tipo de criminalidade ao debate para jogar luzes e aprofundarmos na necessidade de aprofundamento, de redimensionamento, reestruturação do direito penal. E, em seguida, nós teremos, após o painel sobre tráfico de mulheres, que também é um crime que tem esse aspecto transnacional e que se aproveita também desses aspectos de
multiplicidade de locais, de envolvimento de jurisdições diferentes, de dificuldade de combate, enfim. Serão esses os temas aqui tratados. Para o primeiro painel, nós teremos aqui o Mr. Grockey, Steve Grockey, que é o chefe de departamento de crimes de exploração sexual de crianças e pornografia infantil do Ministério da Justiça dos Estados Unidos da América, Department of Justice, sediado em Washington, D.C. Esse órgão possui uma unidade de investigações de alta tecnologia, High Technology Investigation Unit, que congrega os melhores especialistas norte-americanos da área de investigação e condução de processos que envolvem crimes dessa natureza, especialmente com a utilização de tecnologia de ponta. Seus procuradores e especialistas em medicina forense colaboram para que o Departamento de Justiça promova a adequada aplicação das leis federais contra a exploração sexual infantil e trabalhe preventivamente para impedi-la. A investigação de todos os crimes federais relacionados com o tema é conduzida pelo órgão, que trabalha em todos os casos de repercussão nacional e internacional e também promove treinamento de procuradores federais, força policial e servidores públicos. É responsável ainda pelo desenvolvimento de estratégias de acusação, projetos de lei e políticas públicas. Antes de assumir a chefia do órgão, Mr. Grockey lá desenvolveu diversos cargos e funções, como procurador, trial attorney, assistente-chefe e também chefe do contencioso. Foi responsável pela condução de investigações envolvendo a produção e distribuição de material de abuso sexual infantil, assédio de crianças e adolescentes pela internet, turismo sexual de crianças e prostituição infantil. Com a palavra, então, o senhor Steve Grockey. Thank you. First, let me say thank you very much to Judge Fernandez and the Association of Federal Judges for Brazil for inviting me. I have the translation in my head, and so it's going as I speak. A little difficult. But I'm delighted to be here and delighted to speak with you about this topic. As Judge Fernandez indicated, this is an area that I've specialized in for the past 14 years. And even before that, I was a military prosecutor and did many of these cases. So my first case involving online crimes against children was in 1998, so 20 years ago. And I certainly don't have to tell many of you that the world has changed dramatically in that time period. The slides. Okay. It's okay if I move around? Yes. Okay. I'm going to move around. Everybody just had their break, coffee. Hopefully, I can get through this in about 20 to 30 minutes. I apologize in advance for the slides being in English, but due to the time issues, I think we couldn't get them all translated. You'll see that some of them actually are in Portuguese, some captures from different websites. What I want to focus on for the next 20 or 30 minutes is explaining to you the threat that is posed against children in the online environment. And when we say that, I think everybody in this room can say certainly there is a threat, that we know that it exists, but getting into further detail about the type of threat and how that threat has changed and evolved over time and even continues to change today, I think is really what we're here to talk about. And so I'm going to dive in because there are a number of different slides. Okay. To conceptualize the threat that children face online today, I like to think of it in three primary areas. That of scale or size, the sheer volume of images of child pornography, or the sheer volume of children that are online today who are engaged by a
massive number of offenders at the same time. So just the scale is important to focus on. In addition, the complexity. So I know this is a conference and seminar about macro criminality and trans-border crime. And with the internet, obviously, just by nature of being on the internet, we are all existing and communicating trans-border, right? It's not confined to Brazil, it's not confined to the United States. Anytime I'm online, those other individuals all around the world at that moment can access me potentially on social networking sites. They can access me through email or what have you. So on top of that, though, is a complexity that has emerged just in probably the last 5 to 10 years that I'll talk about, and I'll focus some time on this. We heard it, I think, during the last presentation, described as the deep web. It's also referred to as the dark net, and the dark net essentially is very similar to the open net. The difference is that the technology that the networks use basically prohibit law enforcement or really anyone from identifying where sites are physically hosted, as well as the identity of the users that access those networks. So typically, when we all access the internet via our phones, we have an IP address associated with that, and through investigative means, you can identify that IP address. You can't do that with a dark net. The other aspect of complexity is global, in the fact that we have offenders often in one country, offending against children in another country, using a technology like Facebook or some other type of technology in a third country. And sometimes offenders can sit in one country and offend against a number of victims, a number of children all over the world. And so that adds real complexity to both the investigation, the access to evidence, and the ultimate prosecution of those cases. And then I'll talk just briefly about the organization of the offenders themselves. So offenders in this area who have an interest in children, the internet has accomplished for them probably what, for the first time in human history, has been available, in that they can actually meet others who share their interest. They can discuss that interest. They can understand that they are not alone, that this interest in children is perhaps amongst this community not abnormal. And so they begin to normalize that, they marginalize that, and they teach one another in those online communities how to offend against children. And so that increases the complexity for us for sure. The last area is dangerousness, and I'll show you a few slides that represent this. And when we talk about dangerousness, when it comes to threats against children, it really comes in a couple different ways just in the last 5 years. I'm sure there's not a person in this room who doesn't have a mobile phone, right? Raise your hand if you don't have a mobile phone on you, right? Everybody has at least one. Probably some of you have two, and a tablet, perhaps, even on you. So they are everywhere, and people take pictures of everything these days, right? People take pictures if you're at the grocery store and you're trying to ask your spouse, is this the right thing to get? Take a picture of it. Did I get the right thing? So obviously, if people are willing and able to take pictures that easily, that any access to a child, even momentary access to a child, allows them that opportunity, which never existed before, to photograph that child perhaps in a sexually explicit moment or to actually their abuse of them. So that increases the dangerousness to children. In addition, younger victims. So younger victims, we have seen in the last 5 years where sites, and I'll show you an example of one, are dedicated to infants and toddlers as an age range. So I am only interested in infants and toddlers. And I'm interested in infants and toddlers, and I'm abusing them specifically because they cannot report the abuse, specifically because it ensures my safety and the difficulty that it will take to identify me. So that is something that certainly when I started 20 years ago and even 10 years ago would have been extremely rare, would have been something that we would have considered
almost unimaginable that a site would be dedicated to that type of abuse of children. And today, it exists. All right. This threat is, the discussion I'm going to talk about in the topic area is something that globally has been engaged by the We Protect Global Alliance, which is an organization of states, countries, I mean. It also involves large internet service providers like Facebook, Google, Microsoft, as well as large non-government organizations. So it's an organization that is global in scope, that is trying to tackle as a unified entity the problem of online crime against children and online exploitation of children. And I participated in this global threat assessment just a few months ago. And so the information I'm about to give you was presented in that report and is available online. It's not working. Okay. So just very quickly, when we talk about scale, what you're looking at here, NCMEC is the National Center for Missing and Exploited Children in the United States. They receive what are called cyber tips from all the major internet service providers like Google, Facebook, Microsoft. And you can see from 2010 to 2017, this is in millions. So the numbers in just that short time, and in particular in the last 3 or 4 years, have skyrocketed from in 2014, 2017, where we're now over 10 million. So 10 million individual cyber tips reflecting on those networks that children are being abused in some way or exploited in some way. This data also shows, and this shows you the production increase of child pornography that I mentioned, that as of September of 2017, that they're up to 14,000 identified victims, and that number has increased by 10,000 since 2010. So you see that with the advent of mobile devices with cameras, a dramatic increase in the production of images of children. So you may ask, okay, if I can get advance. Is this working, or are you just seeing me do it and then do it? I feel that's what's happening, right? That's okay. So you may ask, why does this matter to me? We're in Brazil. We're not in the United States. Why it matters is actually the National Center in the United States provides cyber tips to Brazil. As I mentioned, it's major global providers like Google and Facebook. I know there are thousands, thousands, if not tens or hundreds of thousands of users in Brazil of those technologies. And you see this is small, but this reflects just generally where those cyber tips go throughout the world. So cyber tips, that's over 50,000 to Brazil, over 50,000 to the United States, and many, many, many countries, pretty much every country throughout the world, they are funneling those cyber tips. So that shows you the scale. The thing I was saying at the beginning, this is a volume problem, and just being able for law enforcement to deal with that volume is a tremendous, tremendous hurdle. Okay. Yep. Yeah, it's working now. Okay, this is a slide that's reflective of the scale of offenders that are on peer-to-peer networks. So peer-to-peer, many of you probably are familiar with that technology, but it is a technology that allows people to exchange music, exchange videos or images, and child pornography offenders have used it extensively in the last 10 to 15 years. And in the US alone, there were 61,000 investigations and over 9,000 individuals that were arrested just using this technology. So again, that is a scale issue, and one that in the US we face every day is which offenders do you arrest, which offenders don't you arrest, which offenders don't you investigate? How do you make those choices when you have such volume? Switching to complexity. All right, so mobile devices I touched on, dark internet or dark web, crowdsourcing, sextortion, and cyber sextents. These are the topic areas I want to get into with each slide. So who's heard of Tor in the room? Anybody? Tor? So it stands for the Onion Router, and that is the primary, most dominant anonymous network that exists globally.
So this network allows users, as I said earlier, to access it and go to websites within it without fear of being identified at all. So the current technology that we exist to counter this is very limited. Offenders can literally go to these sites and can offend and communicate with one another with impunity. There's very, very little ability to identify them, which is why it is flourishing. This is a Tor-based guide to child pornography sites. So within the Tor network, if I go there, it doesn't have a Google function. It doesn't have a search engine that allows me to type in different sites that I want to access. But what it does have is it has an index page that you can visit, like this one. I know it's blurry, but it identifies different communities that I can visit. And what's notable here is that the top one, I think some of you might recognize, might know of, is actually Brazilian. And I'll show an example of that, the Anjos Prohibidos. But that's one in addition to Baby Heart and some of these others. And these are communities online that exist in this Tor network that have tens of thousands of registered users. They, as I said, can operate with impunity. And the physical location of these sites, where they sit in the world, is also anonymized by the Tor technology. And that's very important, obviously, because it can sit in a very stable environment. And they do not have to fear that it will be shut down by any government anywhere in the world. But the other aspect that makes this extremely complex is that what country raises its hand and says, I'm going to investigate this site? You haven't identified an offender that's US-based. You haven't identified that the site is based in the United States. Why would I use my resources, my limited resources, which we all share, to investigate these particular sites? And that's a real problem for global law enforcement, that the collaboration, it's unique. It's something that all of our jurisdictions share, that we typically make the choice on whether to investigate and prosecute individuals based on where they're located, right? Based on their nationality, that they're in our country. And so this site frustrates that. This is the site, the Brazilian site that I mentioned. It's very small, but the total members, this was captured this week. And the total membership was 169,000 registered members of this particular site. And as you can see, this is a site that is dedicated to trading images, discussing images involving children. This is the other site that I mentioned, and certainly one of the key sites that is a focus of law enforcement throughout the world. And what's notable about these slides, normally I wouldn't show these slides in an audience such as this because they might relate to a case or investigation. But what's interesting about Tor is that these are publicly available. This is on the net right now. It's active. And so it's not something that you're hiding or need to worry about people knowing that we know about. The offenders absolutely know we know of this site. They just know that we have limited ability to identify them. And what's notable about this site, in addition to the fact that it involves babies and toddlers, but it actually breaks itself down by different countries and languages. And so what you see before you is the area within the site that actually is dedicated to Portuguese members. Portuguese-speaking members, excuse me. The other thing that's notable about this site, and it ties into the threat of production, is that they actually incentivize production of images. If you submit images that you have produced that are new, you get to an elite level within the community. You achieve a certain status within that community that gives you greater access to different areas. And that is enhancing, obviously, the threat against children. Here's just an example of a posting on Baby Heart in Portuguese by a Portuguese member. So the barriers of language that we even share, that I certainly have, noting the earphones, in presenting to you here and perhaps on coffee breaks, doesn't really exist online. Because people post, they can use Google Translate or some other mechanism, and they can actually communicate with one another. And so that's a certainly critical factor to the explosion of this conduct. Just another Tor-based site. This site has been in operation for over 5 years.
showing the stability of it and the ability of it to flourish. And it's not only dedicated to the abuse of young girls. Here's a site exclusively dedicated to the abuse of boys. And similarly, you have a section within the site that is dedicated to Portuguese-speaking users. Switching gears a bit, trying to be mindful of my time, to a new, relatively new form of exploitation of children that we're seeing emerge, which we refer to as crowdsourcing. So crowdsourcing is a term that's used when you're trying to generate funding or money for a certain project, but people basically working together to achieve a common aim. What we've seen in a number of cases that we've prosecuted in the US is that offenders are setting up sites, identifying within their own community certain roles for those offenders, much the way any type of conspiracy would to rob a bank or do anything. But here the objective is to exploit children. And so some will drive children to sites, some will pretend to be the same age perhaps, and the whole aim is to achieve or coerce that child into producing images that they then trade amongst themselves. Sextortion, this is a term that is used to describe a somewhat different type of exploitation of children online, typically that targets children that are a bit older. But we've seen cases as young as 8. So 7, 8 years old, a child is online, they can get ensnared in a sextortion type of scheme. And the difference is that once an offender can acquire some type of compromising, sexualized image of a minor, they maybe self-produced it, they thought they were sending it to a boyfriend or someone else they knew. The offender gets it, and then they begin this systematic process of asking for more and more images and an increasing level of explicitness of those images or even depravity of those images. And that causes the minor to worry at all hours of the day that they could be asked to produce more content, which they don't want to do. And it's extortion because the threat, and the threat that they often follow through on, is that they will disseminate, they will send those images to their social network. So, imagine for a moment a person having a compromising photograph of you with access to your entire social network, parents, maybe your friends' parents, your teachers at your school, and the threat is they're going to receive these pictures of you. And it can cause an incredible sense of hopelessness in the child victim. And in the case of this woman, this young girl, Amanda Todd, she was a Canadian, that it was a case that our office worked on. She was exploited by an offender in the Netherlands. So he's in the Netherlands. He had US victims, Canadian victims. Amanda Todd was in Canada. She was so bullied and so hopeless in the face of his abuse that sadly she committed suicide. And this is actually a posting she made on YouTube just prior to doing so to try to expose the abuse she was receiving. These cyber sex dens is another emerging threat that exists globally. It is something that technology is certainly allowing to happen in ways that nobody could ever have imagined, in the sense that you have children. This is a case example from the Philippines, but very young children, sometimes as young as babies and toddlers, who offenders are all over the world. They're in the US, they're in Europe, South America, anywhere in the world. They connect online just via video, as any of us would, and they communicate with an adult typically, an adult female typically. They pay a certain amount of money commercially, and then the child is brought online and is abused at their direction. So it's an on-demand system of abuse that exists. And similar to the other types of abuse that I mentioned, is one that's very difficult for law enforcement to both identify and then investigate, because you have offenders in one country, you have victims in another, and technologies in a third. So the dangerousness, I won't go into anymore. This is a representative slide. I know it's in English, but it says that you have to produce a set of at least 20 pictures or a 2-minute video in good quality, put your name on it for Baby Heart. So it's an application for membership to the elite levels of this particular group. And the images of 0 to 5 have to be sexually explicit. This is a case we actually worked when we talk about dangerousness and
anytime I'm talking to a group of people about their concept of the threat that's posed against children from online crime and thinking in terms as it was maybe 10, 20 years ago as just trading images. In this particular case, you have an offender communicating with another. One is in Europe, one is in the United States. He's sending a picture of his unborn daughter and saying that once she is born, he can't wait to send pictures to his group of online friends. So it literally cannot get any younger than that particular example. So I will close talking about this slide, which I know is difficult to see, but it represents what I try to stress to people is that the types of abuse that a child can, or exploitation a child can have online changes as they age. So we've seen examples of 0 to 5. There are examples, it changes as they are from 5 to 12, and then it changes again as they get older and they become more, they access themselves, the online networks. They are now chatting. They are now in social networks. Now that threat against them for sextortion or crowdsourcing, that has changed. And what's interesting about the offender population is that there are specific subsets. If you're sexually interested in a child, you might only be interested in 0 to 5. You might only be interested in 7 to 10, or in 10 to 12. So those threats are varied, and so you can't just put or describe this in one sense. You can't just say it's a peer-to-peer problem or it is a dark web problem. It is a problem that is pervasive. It is one that changes with the access to technology by both the offenders and by the children and the age that they grow up. So hopefully discussed just very generally. This is usually a much longer presentation, but I tried to go through the various threats and the types of threats that we are seeing today that have changed dramatically just in the past few years. Thank you. Obrigado. Eu apenas tenho que agradecer aqui a excelente palestra, né, e dizer que raramente nós temos essa oportunidade de ter aqui uma das maiores autoridades mundiais sobre o assunto, que se dedica rotineiramente, cotidianamente, a combater esse tipo de crime. E o que mais me chama a atenção, e é uma preocupação que eu tenho, enquanto juíza federal também, não é apenas a visão do combate ao crime, no sentido de que tenha uma punição efetiva, isso, logicamente, todo mundo quer, mas também uma preocupação e uma sensibilidade com as vítimas, crianças, que estão sendo envolvidas e trazidas aí para esse contexto, né, de uma forma exponencial, gigantesca. Quer dizer, tem também que ter essa preocupação, essa sensibilidade. E Mr. Grock participa, inclusive, de organizações internacionais como o WeProtect, que tem esta tentativa, né, de mobilização mundial a respeito do tema, de alerta das pessoas sobre o tema e dessa necessidade da gente se aperfeiçoar, inclusive na legislação, para o combate a esse tipo de problema. E no encontro de juízes federais, por que estamos falando sobre isso? Porque, infelizmente, essa realidade nos foi trazida. A internet trouxe esse triste crime de violência contra crianças para a Justiça Federal. Pela internacionalidade, transnacionalidade. Não somos preparados para isso. Nossos servidores não são preparados para isso. Os juízes, nós não somos. A Polícia Federal, infelizmente, não foi preparada originariamente para isso. E nem o Ministério Público Federal. Mas é muito importante que a gente se prepare, que a gente enfrente e que a gente tenha sempre essa visão de proteção desses pequenos cidadãos, que são os mais vulneráveis na nossa sociedade. A segunda exposição será agora da desembargadora Daniele Maranhão, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, constitucionalista, que tem mostrado, a partir de livros e artigos, a sua preocupação com uma nova dimensão da judicatura frente a uma concepção mundial de direitos humanos, das relações sociais, da globalização. O tema tratado será o tráfico de mulheres e o aspecto transnacional. Eu vou ler aqui rapidamente, todos os currículos são muito grandes, eu tentei sintetizá-los, mas Daniele Maranhão Costa é uma das 5 mulheres desembargadoras federais que compõem o Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
É bacharela em Direito pela Universidade de Brasília, pós-graduada em Direito Constitucional pela UniCeub e em Direito Processual Civil pela UNB, Universidade de Brasília. Fez mestrado em Direito pela Universidade de Brasília na área de concentração Direito, Estado e Constituição. Possui qualificação de instrutora certificada pelo Conselho Nacional de Justiça para a formação de conciliadores. É juíza orientadora do curso de formação inicial de juízes federais substitutos da SMAF. Participou de vários seminários nacionais e internacionais como ouvinte palestrante. É autora de artigos jurídicos em livros e periódicos e publicou o livro Juízes Cosmopolitas por uma Concepção Mundial dos Direitos Humanos. É membro do Comitê Vozes do Distrito Federal, vinculado ao grupo Mulheres do Brasil, e membro efetivo da Comissão AJUF Mulheres da Associação de Juízes Federais. Com a palavra, a desembargadora Daniele. Bom dia. Tá boa a altura? Dá para ouvir? Sim. Dá. Então, bom dia, cumprimento todas as pessoas aqui presentes, na pessoa da doutora Simone, diretora do Foro da Seção Judiciária de Minas Gerais, a quem me deu a satisfação de retornar a Minas Gerais e, especialmente, de ter esse vínculo de novo com a seccional, onde eu comecei a minha carreira. Há quase 25 anos atrás, eu iniciei como juíza federal aqui em Belo Horizonte. É uma satisfação muito grande retornar e encontrar os colegas e todas as pessoas da nossa área, voltadas para um encontro tão benfazejo reunido pela AJUF. Esse tema é um tema bastante delicado, assim como o tema que foi exposto anteriormente, e eu vou começar conversando com vocês, falando do mito de Maria. Normalmente, no Brasil, quando se quer identificar alguma situação voltada para mulheres, nós utilizamos esse nome lindíssimo, que é o nome Maria, que é um nome normalmente utilizado sozinho das classes mais baixas, das classes economicamente menos favorecidas, e normalmente esse nome vem com Maria de Silva, Maria Santos, que são nomes de grande extensão dentro do Brasil. O mito de Maria, de forma simplista, bastante resumido, é o caso daquela moça que era pobre, estava no Brasil e foi aliciada por alguém que, levando ao exterior, com promessas de que teria um excelente emprego, ela se vê prostituída e, portanto, se vê ludibriada. Quando tudo isso consegue acabar de uma forma muito boa, ela é repatriada e volta para o Brasil, salva, sã e salva. E isso, então, faz a gente fazer duas reflexões. O que nós mostramos a Maria? Mostramos que ela não deveria ter saído do Brasil, ela foi reprimida, e voltamos que ensinamos a ela que esse tipo de coisa não vale a pena. Então, esse crime, ele passa a ser identificado como tráfico de pessoas. E um crime que vem cheio de arroubos sociais e de recriminações que fazem com que nós percamos a noção do crime. E aí, então, vou contar uma outra história para vocês, que é o mito de Maria também. Maria acordava muito cedo, pegava duas condições para ir ao seu trabalho. Ela trabalhava numa família de classe média alta e se recorda sempre da sua vizinha, que era cabeleireira, que foi embora para a Europa Oriental, Ocidental, preferencialmente, e lá se casou. Tem uma vida muito boa, tem filhos, está trabalhando numa boate. E vem, de vez em quando, mandando fotos para ela, por meio do seu WhatsApp, por meio das redes sociais, demonstrando como ela está feliz no exterior. Maria, então, faz uma reflexão que ela merece muito mais do que acordar às 4 da manhã, ir trabalhar numa casa de família, e, portanto, ela percebe que ela está no lugar errado e que a vida pode lhe oferecer algo mais. Ela, então, pede ajuda à sua amiga e consegue, a duras penas,
ser levada para trabalhar numa boate na Europa. Chegando lá, ela percebe que as coisas não eram exatamente como ela imaginava. O passaporte dela é retido, em seguida, ela é obrigada a se prostituir. Tudo aquilo, a passagem que ela usou, as roupas que foram compradas, a sua hospedagem, toda lhe é cobrada, de maneira que ela não tem o direito ao valor do seu trabalho. E ela vive em condições muito sofridas, inclusive o próprio celular foi retido, ela não tem mais contato com a família, e, além de tudo, ela se envergonha de ter tentado alguma coisa melhor. A gente não sabe como essa história vai terminar, não sabemos se Maria vai ficar na Europa, não sabemos se Maria vai ter coragem e condições de se insurgir, não sabemos se ela vai ser repatriada e vai voltar ao Brasil. Então, essa história de Maria, que eu estou contando agora, de uma forma mais detalhada, é daquilo que nós vamos falar. É o crime de tráfico de pessoas, em especial, nesse caso, de mulheres, para fins sexuais. Parece muito uma história de novela, e nós tivemos, inclusive, uma novela no Brasil que retratou exatamente essa questão. Há pouco tempo, falando com o jornalista da Rádio Itatiaia, ele me perguntou, aquela novela tinha alguma coisa a ver com isso que a senhora vai falar? E eu disse, é exatamente isso. Aquilo foi fruto de uma operação transnacional de cooperação entre a Espanha e os profissionais brasileiros envolvidos no combate ao tráfico de pessoas. E a retratação, de alguma forma, ela foi muito fiel, porque ela envolve questões de drogas, ela envolve questões de internet, ela envolve questões de sentimentos, de direitos humanos, de tratamento de mulheres. Então, é uma causa que exprime muitos sentimentos e muitas questões de envolvimento jurídico e não jurídico. Daí porque a complexidade em se combater, porque nós temos uma legislação que se origina ainda do Protocolo de Palermo, que é de 2004, que foi internalizada, na verdade, o Protocolo de Palermo é de 2000, mas eu sempre considero 2004, que foi quando ela foi internalizada no Brasil. E que ela que trata dessas questões de uma forma parcial, né? Quando o Brasil trouxe a legislação interna, ele começa a ver a exploração da pessoa, ele não vê as tratativas, ele não vê o aliciamento, ele não vê o transporte, ele não vê a exploração. Então, isso dificulta um pouco o combate ao tráfico de mulheres, né? Então, só para nós termos um panorama geral daquilo que se configura nisso, a legislação que nós temos como base é o Protocolo de Palermo, internalizado pelo Decreto 5.017, e também é o Código Penal, que trata do tráfico interno e trata do tráfico internacional. Mais especificamente, nós poderíamos dizer que o Brasil é um dos grandes exportadores de mulheres. Embora não seja o maior, isso é um crime de um nível internacional tão grande que há alguns momentos e algumas estatísticas que dizem que ele já superou a questão do tráfico de drogas e do tráfico de armas. Dentro daquilo que eu tenho visto e estudado, eu acredito que o tráfico de pessoas esteja em segundo lugar após o tráfico de drogas. Mas essa estatística é bastante variada para nós sentirmos a dificuldade do combate a essa questão, né? Então, nós temos o Código Penal, temos o Protocolo de Palermo, que são as diretrizes legais que vão fazendo com que a gente possa ter princípios de combate. Naturalmente que o tráfico internacional vai ser tratado pela Justiça Federal, e daí a dificuldade de nós chegarmos. Há pouco eu estava olhando aqui meu celular, que, em contato com uma amiga do Ministério da Justiça, eu pedi a ela dados mais atualizados de quantas mulheres foram aliciadas, de quantas mulheres nós temos no Brasil, de quantas mulheres retornaram. E a grande dificuldade são os números, porque as pessoas simplesmente não têm coragem de dizer que são vítimas, né? Esse é o grande problema. Então, somado à legislação, o Executivo ele tem um plano de combate ao enfrentamento do tráfico de pessoas, que vem crescendo bastante.
Ele tem 2 tipos de abordagem, que é o tipo de abordagem da prevenção, que aí, então, se estimula que as pessoas falem, que estimula que as pessoas delatem, normalmente por telefone, em situação de anonimato. Muito utilizado a cooperação internacional, acho que nós teremos um painel só sobre cooperação internacional. Isso é um dos crimes que, muito dificilmente, nós conseguiríamos resolver sem a cooperação internacional, mas no Brasil temos também uma quantidade muito grande de tráfico interno, que são mulheres que saem de regiões menos abastadas e vão para as capitais, e vão para locais, às vezes até nem tão desenvolvidos, na busca de terem uma vida melhor, de terem uma profissão, tal. Então, normalmente, a questão do engodo, de ser ludibriado, é um componente muito forte do crime, o que faz com que, em todos os casos de estelionato, as pessoas que são vítimas fiquem sempre acuadas e sem condições de delatar. E o que impulsiona o crime, né? Por que ele é tão devastador, né? Primeira coisa, no Brasil, essa colocação que se faz é especificamente do Brasil, mas ela vale para todos os países que são exportadores de mulheres para fins de tráfico sexual. Estou especificando um pouco o tráfico sexual, porque há correntes que tratam esse tráfico como tráfico de trabalho. A mulher trabalhadora do sexo, ela é traficada para essa finalidade. Mas o tráfico sexual, a forma de abordagem, ela tem uma abordagem bem mais humanística, que vê o ser humano de uma forma especial e não trata a mulher como qualquer pessoa que está sendo traficada para fins de trabalho escravo. Essa é a diferenciação que eu acho importante. Então, a condição socioeconômica é aquilo que ressalta em primeiro lugar. Ninguém vai sair do seu local para ir para um outro se não estiver desejando algo melhor. Essa é a primeira questão. Nós temos no Brasil uma dificuldade muito grande, desemprego, mulheres que são arrimas de família, pessoas que não foram preparadas para o trabalho, até porque a dificuldade cultural nossa é muito grande. E essa condição socioeconômica é uma das coisas que delimita, em primeiro lugar, o motivo do crescimento do crime de tráfico de pessoas. Uma outra coisa que dificulta também é a política de imigração restrita nos países desenvolvidos. Quando a gente vai falar de tráfico de mulheres e tráfico de pessoas, a gente também se volta para a questão da globalização. A globalização, a internet, todos os ambientes que são de todos, aquela noção de cidadão do mundo, aquilo que se prega em todas as televisões, é que nós podemos estar em qualquer lugar e somos pessoas em qualquer lugar. E isso não é real. Porque quando você sai, pobre, do Brasil, buscando um novo emprego num outro país, você é um imigrante. E é um imigrante em menores condições. Você está lá para tomar o emprego, para diminuir a raça, para criar condições de instabilidade sociopolítica nesses países. Isso faz com que você não seja bem-vindo. E, então, a política de imigração restrita dos países desenvolvidos, somado ao aspecto do tráfico de pessoas, faz com que essa pessoa, mesmo sendo espoliada, ela chegue lá e não queira voltar. Você é prostituída, lesionada, não tem como sair, trabalha para alguém que não te paga, e, no entanto, você não quer ir embora, porque você tem medo do retorno, você tem medo de perder seu passaporte, você acha que está praticando um crime, e nisso vem aliado o fato de você estar ilegalmente num lugar. Então, o medo faz com que você, mais uma vez, se situe numa situação de muita dificuldade, mas se mantenha ali, porque você sabe que vai ser restituído ao seu país. Então, o que acontece? Normalmente, o tráfico de pessoas ele pode ser utilizado como uma forma subliminar de deportar essas pessoas de volta. Então, muitos países, a exemplo de estarem tratando essas pessoas com dignidade, praticam atos de indignidade e devolvem essas pessoas sem saber que tipo de acolhimento que ela terá em seus países, nas suas famílias, ou seja, é mais uma pessoa perdida. Do ponto de vista cosmopolita, nós perdemos um ser humano e é o mundo todo que está perdendo. Outro aspecto também é a questão da ineficácia da política criminal, que é só uma pontuação, porque é necessário a cooperação internacional e é necessário
que se chegue às vítimas. Então, a dificuldade do crime, voltando mais uma vez ao tema, e por isso que eu coloco isso assim como uma forma muito especial, é que é importante nós observarmos os sinais, principalmente a pessoa que atua no setor jurídico, e que atua especificamente nesses crimes, né, nessa forma de crime, de ver os sinais, de ver se a pessoa está feliz, de ver se aquilo é verdadeiro, que não acontece normalmente, porque a pessoa está em situação difícil e está dissimulando. E isso compromete a ineficácia da política criminal. E um quarto e último aspecto que eu coloquei como fato que impulsiona o crime é também a prevenção, né, à prostituição. Em alguns países a prostituição é crime, em outros países a prostituição não é crime, mas, de alguma forma, ela tem, de uma forma indireta, uma restrição social, ela tem uma reprovação de alguns setores da sociedade. E nós tivemos um exemplo muito interessante, mas não menos triste, na época da Copa do Mundo, em que, a exemplo de se banir pessoas no tráfico de pessoas, tentavam retirar, no sentido de aciar a cidade do Rio de Janeiro da prostituição, tentando passar uma ideia ao mundo de que nós, brasileiros, não temos a prostituição que é vendida no exterior. Então, mais uma vez, eu retomo essa questão, saindo da questão criminal e retomando a questão dos direitos humanos, no sentido de se ver essa pessoa como pessoa, né? E de se enfrentar o tráfico de mulheres como tráfico de mulheres, e não propriamente como forma de resolver as questões de imigração e as questões de prostituição nos países. São esses aspectos que eu acho muito importante, somado também à questão da vergonha, do medo, do medo de ser restituído, do medo de retornar à sua família, da vergonha de dizer que não venceu e de voltar do zero. Isso daí, então, é fatal para nós não termos números decentes, né, no sentido de poder demonstrar que isso está acontecendo no Brasil e no mundo todo. Bem, acho que nós já estamos no finalzinho. Pois é. Então, esse panorama que eu estou colocando, de uma forma menos criminalista e mais humanista, é justamente porque eu vejo que, assim como a questão das crianças, ela exige uma atenção muito especial, porque a criança ela não tem como se defender, a mulher também ela vem numa situação de gênero bastante diferenciada, não só no Brasil, mas no mundo todo. Nós temos a distinção entre o público e o privado. A mulher no espaço privado e o homem no espaço público. O homem produz, o homem interage, o homem sai de casa, o homem trabalha, né? A mulher, ela no recinto do seu lar, cuida dos filhos, é o lado emocional, fica em casa, cuida do marido. Então, sobre o ponto de vista de gênero, existe uma coisificação da mulher, sem excesso, sem feminazi, como se fala por aí. Nós temos uma diferenciação que faz com que a mulher, assim como a criança, o homossexual e vários outros setores da sociedade, sejam tratados de uma forma menos agressiva do ponto de vista da credibilidade, porque nós somos mais frágeis, sim, e o panorama que nós temos hoje das mulheres que estão presentes aqui, certamente não representa as mulheres da nossa sociedade, que é uma sociedade ainda sem cultura. Se você tiver numa família 2 filhos, um que vai estudar, certamente será o homem. E a menina fica em casa ajudando a mãe, né, cuidando das coisas. Eu costumo trabalhar também numa comunidade bastante pobre, e é muito comum você ver crianças de 12, 13 anos de idade cuidando da família enquanto a mãe vai trabalhar. Quer dizer, essa mãe é uma grande candidata a ser traficada, e essa filha de 12, 13 anos também, porque ela não vai querer ficar ali a vida toda. Então, esse componente social é extremamente importante. E aí, então, por que todo esse componente humanista que eu venho trazendo? Porque eu não acredito
que o tráfico de mulheres ele pode ser tratado de uma forma diversificada que não seja a observação da pessoa, o acolhimento dessas pessoas. Inclusive, todo o tratamento que se dá dentro do Executivo hoje no Brasil, ele tem 2 pontos, um é o combate e o outro é o acolhimento. Eu não acredito que nós tenhamos chegado a um ponto que esse acolhimento seja suficiente, porque assim que a pessoa é resgatada, ela retorna ao Brasil. Ela não vai ter emprego, ela não vai ter família, porque a família vai dizer, olha lá ela, né, foi se prostituir. E a prostituição, então, ela é ligada de forma que nós temos vários níveis de vitimização. Você tem aquela mulher que achou que ia encontrar um emprego numa padaria, e é totalmente enganada. Você tem aquela mulher que sabe que vai trabalhar numa boate, mas não necessariamente como prostituta. Você tem aquela mulher que sabe que vai trabalhar como prostituta, mas não acredita que ficaria presa em condições subhumanas, né? Então, você tem várias gradações, mas nenhuma delas exime a criminalidade e a agressividade do ser humano de deter um outro contra a sua vontade e baseado no engodo. Então, por isso que eu me volto mais uma vez para a pessoa, para que as pessoas que estejam envolvidas no trato da criminalidade tenham essa visão. Eu não consigo acreditar que a criminalidade de crianças e mulheres ela pode ser tratada de uma forma diferente, que não seja olhando e recapturando a pessoa. Porque nós podemos ter uma criança que não será um adulto e nós podemos ser uma mulher que nunca mais será uma pessoa. Então, quando eu clamo às pessoas, os operadores do direito nesse sentido, é justamente para se voltar para uma repressão voltada para os direitos humanos. Com dignidade da pessoa humana, com inclusão social, e de maneira que a gente possa ter a dimensão social do direito, em que o aspecto punitivo ele não seja o principal dessas questões, porque ela só existe e o crime de tráfico de mulheres ele só continua persistindo porque nós estamos apenas olhando o combate, nós não estamos olhando as pessoas. Então, sem dúvida alguma, que esse clamor não é só para os operadores do direito, mas para todas as pessoas envolvidas no espaço de governabilidade, que tem que fazer um esforço não só nacional, como internacional, no sentido de se considerar as pessoas como cidadãs do mundo e as pessoas com dignidade e respeito. É isso. Obrigada. A palestra da doutora Daniele não me surpreende pela profundidade e pela excelência que já eram esperadas, mas também me encanta profundamente pela sensibilidade com que trata de assuntos tão árduos como este. E eu tenho que dizer aqui que a doutora Daniele é, sim, uma mulher que se coloca adequadamente na sociedade, na vida, preservando essa importância do feminino, da sensibilidade, mas também não deixando de ocupar seu espaço, o que é muito importante. E, terminadas aqui as 2 exposições, eu tenho a dizer que uma coisa me chama a atenção, né, a ligação entre elas, que não é gratuita, que é a dificuldade que temos nas estatísticas que tratam desses crimes, que é um ponto muito relevante, que eu digo que são crimes silenciosos, porque a gente não tem maneiras ainda de quantificar, né, não só as crianças que estão sendo vítimas, como também as mulheres. E uma outra coisa, a ficção, eu chamo de ficção da voluntariedade, né, que é uma coisa que atrapalha muito, tanto o adolescente, a adolescente, quanto a mulher. Eles têm, no fundo, essa convicção que estão naquela situação por voluntariedade, por desejo, porque concordaram com aquela situação. E eles tendem a não imputar nenhum tipo de responsabilidade ou culpa àqueles agentes que as colocaram nessa situação. E também a culpa que vem disso, né? E o problema da exposição, quer dizer, depois de ser vítima, de serem vítimas de crimes tão sérios, eles ainda enfrentam esse perigo de serem expostos na comunidade, na escola, na família, na sociedade. Então, são delitos realmente que merecem a nossa atenção que hoje aqui foi despertada pelos nossos ilustres palestrantes. Dado já ao adiantado da hora, não haverá a resposta ou encaminhamento de perguntas,
mas eu sugiro que aqueles que quiserem fazê-las, que o façam por escrito, colocando seu e-mail, e as perguntas serão encaminhadas, então, aos palestrantes para uma futura resposta. Muito obrigada a todos. Até a volta, até a segunda parte do evento.